Fala, jovens! Olha nós aqui para o nosso Resumex de toda a aula, né, Décio? Isso aí, sempre temos o Resumex, terminou a aula, a gente faz o Resumex, aí vocês depois vão fazer as atividades. Então, dá para dar aquela arejada aí, Isso. uma resumida no conteúdo, né, Deise? Vamos lá, então? Vamos lá? Vamos. Se liga lá, pessoal, olha só. Bom, lá na aula passada a gente começou com um tubo, não foi, Décio? Justamente. Ele estava sendo suspenso ali. Suspenso por um saquinho, né? Isso, com as cordinhas. E nós vimos, pessoal, que conforme a gente ia colocando umas massinhas, nós tínhamos que mudar a distância ali em relação para poder fazer um equilíbrio desse corpo, não é isso? A gente percebeu que o momento seria a força aplicada que faz ele girar. Sempre ele tendia a ir de um lado para o outro, né? Uhum. E ali a gente queria colocar ele em equilíbrio, ou seja, equilíbrio para ele não rotacionar ali, certo? Justamente. Que ele tivesse paradinho. Aí tinha que mudar a quantidade de massa conforme você mudava a distância, né, Deise? Para compensar. Exatamente. E o que diz a primeira lei de Newton? Olha só. Mas o que massa tem a ver? Na verdade, é a força-peso, que a massa gerava força-peso, né, Deise? Exatamente. Para que aconteça o equilíbrio de um corpo estático, que está em repouso, né? Quando tiver estático é repouso. Ou dinâmico em movimento retilíneo uniforme. O que é preciso? É necessário que a resultante das forças que atuam sobre ele seja zero, seja nula. Exatamente. Se você conseguir anular, você está em equilíbrio, senão, não. Que força resultante é a segunda lei de Newton, né? Exato. Ele vai adquirir uma aceleração e variar a velocidade. Isso. Não pode variar a velocidade, tem que estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Aí a gente começou a trabalhar com um corpo extenso, ou seja, se eu escolho um ponto de apoio, eu vou ver que a distância, né, Décia, onde eu aplico a força em relação ao ponto de apoio que eu escolhi, ela faz muita diferença, não faz? Isso, esse corpo, essa grandeza física que mede a capacidade da força de provocar rotação, dependendo da distância, nós chamamos de momento. O pessoal tá ali, o momento. Então, nesse momento, nós estudamos o momento, não é isso? O momento de uma força. Ou o torque da força também. Da força. Não é isso? E nós vimos também que dizemos que o corpo está em equilíbrio se a soma de todas as forças que atuam no corpo for nula, o que garante o equilíbrio de translação. Exato. E nós temos também, olha lá, né? Somando todas, né? Mas se a soma das intensidades dos momentos das forças aplicadas ao corpo em relação a um ponto O de equilíbrio for nula, garante o de rotação. Exatamente. Então aí nós vamos ter o equilíbrio total de translação e rotação. Exatamente. Então olha ali, ó, momento e força nula, então garante aí o nosso equilíbrio. Entendido, pessoal? Vem aqui com nós aqui, então. Aí lembrando que o momento, você tem que primeiro saber onde está o ponto de apoio, certo? Justamente. Então, tá aqui. Se o ponto de apoio estiver aqui, então para ver o equilíbrio aqui, você tem que falar que o momento antes do ponto de apoio tem que ser igual ao momento depois do ponto de apoio, para que ele fique exatamente assim. Justamente, senão ele não consegue, vai girar para um lado ou para o outro, né, Deise? Ok? E lembrando, pessoal, que é diferente do centro, né? O centro de massa aqui é exatamente no meio. Então, se isso aqui tem 10 centímetros, o centro de massa aqui está 5 centímetros para cá e 5 para cá. Mas se o meu ponto de apoio eu escolho aqui, o momento leva em consideração a distância até o ponto de apoio. Isso. E o momento, quando você considera o centro de massa, é no centro do corpo extenso. Compensa com uma força, um peso, uma massa, né? Exatamente, como nós fizemos, né? Justamente. Bom, mas vamos deixar eles fazendo as atividades. Vamos. Depois a gente volta para ajudá-los em qualquer dúvida que eles possam ter, né? Fechado, pessoal? Muito bem, estamos de volta. Para tirar aquelas dúvidas. Justamente, resolver vocês fizeram as atividades, a gente vai agora falar um pouquinho para ajudar, né? Que sempre fica um pouquinho de... Às vezes faz o exercício, mas às vezes não compreende totalmente, né, Deise? Isso, com a dúvida ali, né, e tudo mais. Isso. E a gente está aqui para isso, né, Décio? Vamos lá? Vamos lá. Se liga ali, pessoal, tirando as dúvidas. Vamos para a questão 1, olha só. Aí um equilíbrio, a questão do APUC do Paraná. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz. Está aqui o saco de arroz, ó. De 5 quilogramas, né? Um pedaço de madeira, está aqui, triangular, esse pedaço de madeira para formar a base, né, deles. Isso.
e uma barra de ferro cilíndrica. Essa é uma barra de ferro cilíndrica. E homogênea. Tudo igual, né? Regular, direitinho. Ele propôs que fizesse a medição da massa da barra utilizando os objetos. Olha bem. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, aqui as marcações, ó, né? Em distâncias regulares, pega uma régua, mede direitinho, né? E dividiu em 8 partes iguais. Isso. Em seguida, apoiou sobre a base triangular com um saco de arroz pendurado. Está bem aqui o saco de arroz, né? Até atingir a situação de equilíbrio. Então, colocou 5 kg de arroz, fez a marcação. Quando atingiu, foi puxar, igual a gente fez com os anéis lá na aula, né? Isso. Quando atingiu o equilíbrio, pronto. E aí... Bom, o que ele tá pedindo aqui? Olha só. Quer saber a massa da Isso, com barra um de saco de ferro. arroz pendurado em uma de suas extremidades até atingir a situação de equilíbrio. A gente quer Compra saber... esses pacotes de arroz de 5 kg, né? Então comprou, tinha certeza que ali tinha 5 kg, né? Exato. Bom, a gente não sabe a distância aqui, mas eu posso chamar de X cada pedacinho, se eu Cada quiser. pedacinho, mas Então, dividiu em 8 partes isso, iguais. ficou 5 para lá e 5 para cá, se a gente for considerar. Lembrando, pessoal, que o ponto de apoio é onde está Justamente. apoiado Pode ver que a aqui barra. tem 8 partes, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedacinhos iguais. Exato. Muito bem. Vamos calcular isso aí para Vamos ver? lá. Olha só, quando falamos agora em dinâmica, o primeiro passo é desenhar as forças que a barra sofre. Entendendo que a tração que a corda exerce puxa arroz sobre a barra de ferro é igual ao peso do arroz. É o mesmo. Senão é quebrar a corda ali e cair. Justamente. Podemos, a partir daí, desenhar as forças do problema que irão entrar em equilíbrio pelo fato de a barra não rodar e nem se mover. Então, vamos colocar a barra novamente aqui, né, Décio? Colocar as forças, né? Vamos colocar aqui, como está apoiada, nesse caso está apoiada no ponto Esse é o de nosso apoio. ponto zero, isso, tem aí. Está aqui o nosso apoio. O nosso apoio. Certo? A partir daí que a gente começa a medir, né? Isso, ali a gente tem uma massa, então tem uma força-peso, que é sempre vertical para baixo, então tá aí o peso do arroz, peso correto? do arroz. A de arroz. A gente tem o centro de massa dessa barra, que é na Os feijões metade. colocava F, né? Pode ser também, isso que né, nada impede. Aqui o centro de massa, ó. É no 1, gente... 2, 3, 4, então Isso, 4 de cada lado, dividido em 4 partes. Aí você coloca o peso da barra ali para representar a força, não é? Certo? E o que acontece? Está em equilíbrio. O que garante equilíbrio? Somatória das forças, 0. Somatória do momento, 0, não é isso? 0, justamente. Então vamos colocar lá, olha só. Aí garante o equilíbrio. E lembrando que a força, que o momento é força vezes distância. Exatamente. Então, vamos trazer de volta para cá, olha ali, ó, já desenhadinho, bonitinho. Agora vamos fazer os cálculos, né? Ali a gente lembra, né, Décio, que a gente somar esses momentos tem que dar 0. Então, o momento desse lado aqui, mais desse lado, do outro, né? tem que dar 0, olha aí, ó. O momento do lado de cá é a força-peso do arroz, vezes a distância que ele está do ponto de apoio. Isso. E do outro lado é o da barra, só tem a barra, né? Só tem a barra, então... Que é desconhecido, o peso da barra, não sabe a massa dela. Se tivesse um pacotinho de feijão de 1 quilo aqui, 500 gramas, já entraria tinha que acrescentar também. Exatamente, que nem o do trampolim lá, com a pessoa puxando a corda. Ok? Então, o que vai acontecer aqui, ó? A gente pode trabalhar assim e isso vai passar, tá negativo, passa para lá, positivo. Então, é a mesma coisa que a gente falar isso aqui, ó, o momento em A igual ao momento em B, para garantir esse equilíbrio aí. Bom, o que vai acontecer? A gente sabe o valor ali da força-peso, que é a massa vezes a gravidade, correto? E lembrando que isso vai ficar assim, né, Décio? Olha só, PA vai ser todo mundo multiplicado, tá, gente? Ó, peraí, deixa eu só... MA vezes G. Vai ficar assim, tá, pessoal? Ó, aqui... Opa! Pode ser, Pode depois. ser. Pode. Aqui, para facilitar cálculo... A ordem dos tratores não altera o viaduto. Ó, a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Então aqui, olha só, a gente pode simplificar. E aqui, como medida, a gente utiliza 1, 2, 3. Certo? Coloca aqui, ó. X, né? São distâncias iguais. 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos. Então, deixa eu apagar aqui. Então, a gente pode colocar assim, olha aí, ó. Pronto. 5 vezes G vezes 3, do lado direito, né?
Ah, não, 5 é o quilograma, né? Quem quer saber a massa em quilograma, então Isso. tudo bem. 5 kg é o arroz, vezes G vezes a distância, que é 3 partes. Daqui até aqui. 3 partes iguais. Aqui, Do pessoal... outro lado é a massa, que eu não sei, vezes G vezes 1. Porque o que acontece? Como a gente tem só a distante barra de que 1. está aplicando, né? Desce aqui, pessoal, a força peso desse lado é só da barra. Então, se a gente pegar a força em relação Vezes ao tamanho, 1 aqui, é 1. Ah, professor, quando é que pegaria 5 se eu tivesse outra massinha bem aqui, por Justamente, exemplo? mas não tem, né? Aí você teria 1, 2, 3, mas não tem. Se não tem, não tem. Então, é de dar força da barra até o ponto de apoio. Por o isso G que é 1. corta, né, Deise? Não precisa. Vamos ficar por daí, depois vai dividir mesmo. Fica assim, olha aí, ó, 15. Então, 15 kg. 15 kg. Descobriu que a massa dessa barra de ferro é de 15 kg. Exatamente. Fechado? Vamos para 2. Questão Vamos. número 2. Um atleta está fazendo flexões no apoio do solo, apoiado no solo, na verdade. No instante considerado na figura, ele está em repouso e tanta força do solo sobre seus pés de módulo FP quanto a força do solo sobre suas mãos de módulo FM são Força do pé, verticais. força da mão. M, Isso. pé, M, mão e P, pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Nesse caso aqui é pé e mão. Suponha que o peso P do atleta atue em seu centro de massa, com linha de ação a 90 centímetros de distância de seus pés. Isso. E que suas mãos estejam a 120 centímetros de seus pés, conforme indica a figura. Vamos mostrar a figura, fica mais fácil, né? Isso. Olha só, tá aí, ó. Tá aqui o centro de massa do nosso atleta, certo? Isso. Ok, então tá aí, olha só. Ó, o peso do atleta é 600 newton, né? Opa. Já falou ali, mostrou que é 600 newton. Ó, do peso em relação ao pé, 90, certo? Em relação ao mão é só 30, né? Em relação a 30, porque tudo é que ela falou de um tamanho total, né? Olha Isso. só, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, aqui a distância de seus pés até suas mãos seja 120. A partir do pé até a mão 120, 30 mais 90, 120. Ah, isso tira aqui, 120 menos 90, 30. 30. Aí tá aqui, olha só, ele aplica no solo, o solo aplica na mão dele, ele aplica no solo, o solo aí não é aplica no momento, pé. porque está em equilíbrio aí de, né? Não tem rotação. Nesse caso, a soma das forças tem que ser 0. Temos 2 forças para cima e uma para baixo. E ele está pedindo o módulo do peso do atleta, né, Décio? Ele fala, não, ele fala que é 600 newton, ele está pedindo a força. Quer saber a força aplicada na mão e no pé. Igual o caso do atleta lá nas cordas, tinha 2 forças de tração e uma força peso. Aí tem 2 forças de apoio na mão e no pé e a força peso. Aí ele lembrando que nesse caso, se a gente for considerar momento, somatório é 0 e também fazendo o somatório das forças. Nesse Justamente. caso, a gente vai fazer aí, né, o da força, então vai ficar o quê? Olha só, pessoal, somatório dos momentos, certo? Tá aqui, ó. Ok? Aqui é o peso, então a gente fala que é o apoio, né, Décio? Tá aqui, certo? Ó, a gente tem aqui, nesse caso, ó, FP em relação, na verdade, quem apoia é a mão. Justamente, quer saber? Aqui é só o centro de gravidade. Então, olha só, tá aqui em relação ao apoio, certo? Aqui, ó. Porque aqui ele vai mover, né, para fazer a... tá aqui, ó. Porque escolheu a mão como ponto, né? O ponto O. Então, todas as forças têm que ser em relação a esse ponto O. O pé está a 120 da mão e a força peso está a 30 centímetros. Isso. Certo? É porque a gente escolhe um ponto, né, dele, para girar. Aqui, no caso, pode escolher o pé ou a mão. Mas no nosso exercício escolhemos como a ele mão. vai fazer isso aqui, olha só. Mas podia escolher o pé também, fazer o contrário. Ó, pega o braço aqui e vai fazer assim, né? Isso, então, justamente. é mais fácil escolher aqui como sendo ponto de Achando apoio. um, depois você vai achar o outro, né? Exato. Claro. Tá ali, olha só. Pode escolher qualquer um. Se fosse o pé, aí a mão estaria 120 e o pé estaria 90. Passa esse cara Vem para de cá 30. positivo. Justamente. Divide ali, ó. Aí tem uma força de 150 newton. Não quer dizer que a do pé também é 150. Certo? Aqui já fez somatório das forças, que vale quanto? 0. Então, Nós podemos agora usar a somatória das forças, já que achamos a força aplicada no pé, para encontrar a da mão. mesma direção e sentido, soma, mesma direção, sentido oposto, subtrai. Por isso que tá Subtrai. F menos P mais FP. Então, a 2 gente foi positivo e P negativo. foi na ordem, tá vendo, ó? Fechado igual a 0. Bom, FP a gente tem, peso a gente tem, só falta uma.
Claro, diminuiu. O primeiro passo para o outro lado positivo, né? É isso, desce Então letra tem 150 e 450. Letra C. Percebe que tinha 600 de peso, tem que ter 600 contrário. Só que no caso, o pé está mais distante da massa do corpo, ele apoiou menos do que a mão. A mão precisou ter uma força contrária maior. E agora nós temos aí uma questão de Enem, né? Vamos lá, olha só. Se liga no Enem. Olha, retirar a roda de um carro, já falamos de colocamos, até a primeira foto nossa foi isso, né, David? É uma tarefa facilitada por algumas características dessa ferramenta aqui, que é a chave de roda. Não é isso? As figuras representam alguns modelos de chaves. Acho que é a chave estrela que a gente fala, né? Isso. Tem quadrado, tem para 4 tipos de pneu diferente. Essa aqui é só uma, vem geralmente quando você compra o carro, vem uma chave desse tipo, que é própria daquele carro, né? E um outro modelo, que é essa aqui, que a gente viu que depois a gente usa uma outra haste, né? Aquela do carro é justamente desse jeito aqui, da foto que nós tínhamos lá, certo? Então, 3 modelos. Em condições usuais, de uso normal, né? Qual desses modelos permite a retirada da roda com mais facilidade? Em função de um momento da força ser menor. Em função da ação de um binário de força. 2, em função de o braço da força aplicada ser maior. 3, em função de o braço da força aplicada poder variar. Ou 3, em função de o momento da força produzida ser maior. Pô, vamos voltar no desenho para dar uma olhada? Olha lá. A gente percebe, vou tirar aqui. A gente percebe que a chave 1, você usa o seguinte. Se você vir aqui, pessoal, dar uma olhadinha, essa chave 1, olha aqui, dá uma olhadinha aqui, por favor. A chave 1, você põe uma mão aqui, outra aqui, você faz isso. Uma empurra para cima e a outra para baixo. Exato. Você tem as duas, né? Entende? De duas, uma ajudar a outra. As outras só pode usar as duas mãos mais juntas só. Elas não se dividem, né? Correto? Aqui isso faz assim, tu aplica tanto aqui quanto aqui. Para poder ajudar a girar, né? Então, se eu aplicar só aqui, eu tenho uma empurra para força. cima, a outra para baixo, mas gira no mesmo sentido. Se eu aplicar só aqui, eu tenho só uma. Agora, Justamente. se eu unir as duas, eu vou somar, vai dar um valor A gente maior. chama até de momento binário, né? Isso, que é você aplicar as duas de uma vez, né, Décio? Justamente. Então, ali fica vamos lá. fácil saber, né? Então, se liga lá, Vamos pessoal, lá? olha só. Então, ali, olha só. Ó, ele fala, ele fala tanto na A quanto na B. Na B. Então, a 1 em função do momento da força ser menor, mas a gente viu que são duas, são par, né? É um binário. Então, O momento é força vezes distância. As distâncias dos braços são os mesmos, né? Isso, então, olha lá. 1 em Por causa função. do binário, que são 2 momentos em vez de um, e no mesmo sentido eles vão somar. Vetorialmente são vetores que são no mesmo sentido de girar, pessoal, olha bem. Se você gira no mesmo sentido horário, mesmo sentido, as outras estão no mesmo sentido, ó, tá certo que essa é para baixo e essa é para cima a força. Isso. Mas o momento é o mesmo. Exato. Certo? Que é a distância Então, aqui, né? Justamente. Nesse caso, você tem uma soma de momento. Exato, exatamente. Mesmo as forças de sentido oposto acaba somando, né? Porque elas estão no mesmo sentido de rotação. Então, o que E a gente momento tem de que rotação. levar em consideração, né, Décio? Primeiro, onde vai estar o ponto de apoio, onde vai estar o centro de massa, onde vão estar sendo aplicadas essas forças em relação ao centro de apoio. Aí a gente aplica as condições de equilíbrio e calcula. Pronto. É isso. E aí eu só posso dizer até uma próxima aula. Exatamente, pessoal. Até a próxima.